Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos na cidade do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, em frente à estrada para as ruínas de uma antiga casa de farinha. Neste local era feito o beneficiamento da mandioca, elemento central para a substância no Brasil holandês entre 1630 e 1654, representando tanto um recurso econômico quanto uma ponte cultural entre indígenas, colonos portugueses e administradores holandeses. Na verdade, os povos indígenas já utilizavam a mandioca como base alimentar no Brasil desde antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500. Documentos históricos atestam sua relevância também no período colonial, sendo citada por cronistas e viajantes como Guilherme Piso e Ambrósio Richthofen. Relatos detalhados sobre o plantio e o processamento da mandioca, desde a preparação do solo até a obtenção da farinha, são encontrados em obras como, abre aspas, Memorável Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil, fecha aspas, de Johann Nehoff, de 1682, e História Natural do Brasil, de George Marcgrave, em 1642. Durante a ocupação holandesa, o desmantelamento das plantações de cana-de-açúcar no início da invasão e o bloqueio do porto do Recife pelas tropas da Companhia das Índias Ocidentais comprometeram o abastecimento de produtos importados. Nesse cenário, a mandioca se destacou como a principal fonte de alimento, especialmente na forma de farinha, garantindo a sobrevivência de soldados, colonos e escravizados. Maurício de Nassau, governador-geral a serviço da companhia entre 1637 a 1644, ao perceber a importância estratégica da mandioca, instituiu regulamentos para garantir sua produção. Sob sua administração, leis obrigavam os senhores de engenho a cultivarem mandioca proporcionalmente ao número de trabalhadores escravizados, assegurando um abastecimento mínimo para as tropas e a população local. Essa medida, embora essencial para o suprimento, gerou tensões entre os colonos, evidenciando os desafios de conciliar interesses econômicos e sociais do contexto da ocupação. Adriano Marcena, no livro Mexendo o Pirão, Importância Sociocultural da Farinha de Mandioca, destaca que o tubérculo foi mais do que um recurso de subsistência. Para os indígenas, tinha um valor simbólico e identitário, enquanto para os colonos europeus, inicialmente, era apenas uma solução emergencial. O autor também ressalta como práticas culturais foram ressignificadas. Judeus sefarditas adaptaram a tapioca como substituto para o pão ázimo em celebrações religiosas, mostrando como o alimento permeou diferentes esferas da vida colonial. A obra de Gaspar Barlels, História dos Feitos Recentemente Praticados durante 8 anos no Brasil, oferece uma visão complementar, enfatizando o papel da mandioca na economia e no abastecimento das tropas holandesas. Descrita como o pão da terra pelo padre Antônio Vieira, a farinha de mandioca era amplamente utilizada na alimentação cotidiana, sendo também ingrediente em bebidas fermentadas consumidas pelas populações locais. Barlels aponta, ainda, a coexistência entre os engenhos de açúcar e as casas de farinha, o que evidencia a integração econômica da mandioca no sistema agrícola da época. Os registros visuais de Frans Post, pintor holandês que acompanhou Maurício de Nassau na comitiva de Nassau, também documentam a relevância da mandioca. Suas pinturas retratam engenhos de farinha em atividade ao lado das grandes plantações de cana-de-açúcar. Essa coexistência reforça a mandioca como um elemento essencial, que, embora secundário no comércio internacional, era fundamental para a subsistência local. A presença da mandioca nessas representações artísticas sublinha sua centralidade no cotidiano da colônia. Durante as crises de abastecimento, a mandioca não apenas sustentou a população, mas também transformou a relação dos colonos com os alimentos locais. Enquanto inicialmente desprezada pela elite, a farinha de mandioca ganhou espaço nas mesas devido à escassez de trigo e outros insumos importados. Com o tempo, o alimento se incorporou à dieta colonial, contribuindo para a formação do paladar brasileiro. Marcena salienta que os estômagos famintos dos colonizadores foram colonizados pela mandioca, evidenciando uma integração cultural por necessidade.
A mandioca também teve relevância simbólica no contexto religioso. Registros históricos mostram sua incorporação em práticas cristãs, como na produção de hóstias feitas com goma de mandioca, conectando elementos indígenas e europeus. Esse uso religioso do alimento reflete uma tentativa de adaptação cultural, enquanto os indígenas, por outro lado, preservavam sua ligação ancestral com o tubérculo, perpetuando seus saberes através de gerações. O tubérculo foi essencial para mitigar os impactos da Guerra Luso-Holandesa. Documentos do período mostram que a fome levou à adoção de alimentos antes desprezados, como a mandioca, que salvou milhares de vidas. A casa de farinha tornou-se uma estrutura fundamental, tanto quanto os engenhos de açúcar, pois enquanto a cana enchia os cofres coloniais, a farinha enchia os estômagos. Por fim, a mandioca transcendeu seu papel como alimento, tornando-se um símbolo de adaptação e resistência do Brasil holandês. As análises de Marcena e Barlels demonstram como a farinha consolidou-se como base da alimentação brasileira, promovendo um elo entre culturas distintas. Seu legado, ainda hoje, é percebido como um marcador da identidade alimentar do Nordeste e do Brasil como um todo.